Meus irmãos, graça e paz do Senhor. É um prazer estarmos aqui mais uma vez para estudarmos da palavra de Deus, né? Temos aprendido bastante. O Senhor tem sido o nosso professor aqui, tem dado-nos oportunidade de nos aprofundar na palavra. E hoje ele nos abençoa com a presença do nosso pastor, reverendo André Luiz, né? Ele faz parte da equipe pastoral, né, juntamente com o pastor Renato, né, o pastor Isaías, nossa missionária Leninha e o Daniel Jardim formam a equipe pastoral. E é um grande prazer, né, estar aqui com o reverendo André para nós aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. E hoje a gente vai estar falando sobre o tema, né, batismo infantil, ou pé do batismo, igual o reverendo Renato falou ontem, e com o título, né, do batismo dos filhos dos crentes. Então, que o Senhor venha nos ensinar, venha colocar em nossos corações a sua palavra, usando o reverendo André como instrumento, né, da sua voz. Tá bom? Está apresentado. Vamos ter uma palavra de oração, aí eu passo a palavra para o pastor André. Senhor Deus, muito obrigado por tudo quanto tem feito em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, por estarmos iniciando mais uma semana, iniciando na Tua presença, Pai. Venha Tu mesmo, Pai, ser aquele que nos ensina nessa noite, Pai. Ilumina o Teu servo através do Teu Santo Espírito, Senhor, para que ele seja um instrumento da Tua voz, Senhor. Fala aos nossos corações, ensina-nos que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Ti, Pai. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Reverendo André, a palavra é tua. Muito obrigado, desde já, por ter aceitado o convite e estarmos juntos aqui. Ok. Boa noite, amados. Todos conseguem me ouvir claramente? Perfeitamente. Boa noite. Quero a minha palavra de profundão, a Deus em primeiro lugar, pela oportunidade de estar com os irmãos, o presbítero Denilson, que me fez o convite. De fato, a gente tem sempre a opção de estar com a classe Logos, mas em função do curso do movimento Oasis, nós somos impedidos de estar com os irmãos às segundas-feiras. Como hoje nós não temos o curso lá no Movimento Oasis, nós temos disponibilidade de estar com os irmãos. Empenho a minha palavra de profunda gratidão ao Ti, e a minha oração é que o nosso encontro aqui, neste espaço, redunde primeiramente de Deus e para a edificação do povo do Senhor na percepção das Escrituras Sagradas, ok? Eu uso do seguinte expediente com os irmãos do Movimento Oasis. Eu os oriento que deixem os seus microfones abertos, desde a pessoa faça o exame no ambiente em que ela está, ela não recebe interferência nem de televisão, nem de som, nem tipo de conversa, nem de trânsito. Se estiver num quarto ou num espaço que você julgar ser um espaço propício para deixar o seu microfone aberto, para que a gente não receba interferência, você pode fazê-lo. Por que eu digo isso? Às vezes, em função remota, às vezes eu estou falando e até você desmutar o microfone e fazer uma intervenção no sentido de perguntar ou de acrescentar, às vezes a gente perde tempo e a pessoa não quer. Então, se você julgar que está num ambiente que não há interferência de som e que você pode deixar o seu microfone aberto, se você julgar nesse sentido, você pode fazer. Nós temos feito isso no Movimento Oasis, e lá nós temos tido um bom aproveitamento nesse sentido. Tá bom? Will, você me ouve? Estou ouvindo aqui. Estou ouvindo muito bem. Ok. Então, amados, eu vou compartilhar a tela e o que eu fiz, na verdade, a gente pudesse traçar um caminho no entendimento de um tema tão relevante, né? Eu fiz alguns slides e a gente vai tentar tratar dos slides à medida de que a gente trata dos slides que eu vou apresentar, a gente vai desenvolvendo o tema a fim de possa chegar à conclusão
daquilo que nós temos proposto do tema tão relevante para a vida da igreja. Ok. Todos conseguem achar aí, ver bem? Ok? Estou vendo. Ok. Então, vamos lá. Então, a lição de hoje é o dos filhos dos crentes, que é também conhecido como pedobatismo. Visto em que nós temos tido por base as referências bíblicas que nós encontramos, está lá no Gênesis 17, Atos 2 e Atos 16. Gênesis 17 é a instituição da circuncisão e aliança de Deus com Pastor, Abraão. Oi. desculpa interromper. O senhor não consegue colocar em tela cheia? Tela cheia? Não. Lá embaixo, aquele botãozinho perto da porcentagem. Sim. Não, para cá. É o que Esquerda. parece um monitorzinho, mais para a esquerda, mais para a esquerda. Esse? Voltando. Esse aí, pode apertar aí. Ok. Bora. Então, Gênesis 17, a instituição da circuncisão e a aliança de Deus com Abraão. Atos 2, o registro do batismo dos crentes que estavam se convertendo nos passos da igreja primitiva. Em Atos 16, o registro do batismo do carcereiro e de toda a sua família, ok? Esses textos foram referenciados segundo a lição da nossa revista. Então, vamos lá. O primeiro slide está a justificativa da relevância do tema. Por que estamos aqui quase 9 horas da noite, na segunda-feira, tratando de batismo infantil? Qual é a justificativa disso? Então, no primeiro momento, a gente vai justificar a relevância, tanto no entendimento quanto na defesa do pedobatismo. A gente só defende aquilo que a gente entende. Nós não temos por prática defender as coisas das quais nós não conhecemos e não acreditamos. Então, a gente vai tratar aqui um pouco da justificativa da relevância do tema, ok? A doutrina do pedobatismo é conhecida na visão teológica reformada, teologia pactual. No primeiro momento, essa doutrina é justificada como importante e relevante porque ela é uma doutrina bíblica, porque a teologia pactual ela está completamente baseada, ou a visão da fé reformada está completamente baseada nas escrituras sagradas. Então, nós não estamos tratando de um tema denominacional, nós não estamos tratando de um tema que marcou uma época na vida da cristã, nós estamos tratando de um tema bíblico. Quando nós queremos entender o pedobatismo, as bases, nós precisamos invariavelmente, obrigatoriamente, olhar para o texto sagrado. No momento, nós, crentes luterianos, nós temos aí o Leandro entre nós, que é um pastor batista, muito amigo, né? Nós bem sabemos que existe uma orientação no nosso manual litúrgico de que os membros comungantes da igreja devem apresentar ou consagrar os seus filhos a Deus através do batismo infantil. No próximo slide, eu vou trazer a resolução ou as orientações desse manual litúrgico. É possível pensar, bem razoável, os 16 irmãos aqui na sala, os 14 irmãos, não sei se alguns têm acesso ao manual litúrgico da IPB. Quantos têm acesso a esse manual litúrgico? Quantos têm esse manual em casa? Denilson, quem mais? Denilson tem? É possível que o Will e o Otávio tenham, e o professor Hamilton também. Eu tenho sim aqui. Tenho. Mais algum irmão tem o manual litúrgico da igreja? Então, nós temos aqui de 14 irmãos, dois apenas têm o manual litúrgico, né, que geralmente
vinha no passado junto com o manual, a Constituição da Igreja, e hoje ele já é vendido separadamente. Então, quando a gente abre o manual litúrgico da nossa igreja, nós percebemos de forma clara orientações aos membros comungantes da igreja que apresentem seus filhos a Deus, consagrem os seus filhos a Deus através do batismo infantil. A terceira consideração que fica a importância, a relevância do tema é de que a resistência é muito forte pela maioria das igrejas evangélicas, ou no contexto da igreja evangélica brasileira, diante deste tema. Eu acho que foi a irmã Juliana que, no início, disse que nós somos a minoria quanto à defesa e à prática do batismo infantil, nós somos poucos. Então, o pastor fez questão de listar aqui os presbiterianos, os luteranos, os anglicanos, os reformados e os metodistas praticam o pedobatismo. O que não nos faz, em hipótese nenhuma, deixar de ser irmãos daquelas igrejas, confais ou não, que não praticam o pedobatismo. Somos irmãos em Cristo, temos o mesmo objetivo, que é servir a Deus, caminhamos na mesma direção, Cristo, o nosso alvo, e carregamos no coração a mesma esperança de habitar o céu. Estas pontuações apenas nos situar dentro do tema, não tem tom pejorativo, e sempre a gente ressalta a necessidade de respeitar e de entender qualquer tipo de percepção teológica que nos faz, na caminhada, entender coisas diferentes, mas que não mudam a nossa essência. Todos nós somos filhos de Deus. Então, existe essa resistência, nós somos a minoria, as igrejas listadas aqui praticam o pedobatismo e conseguem caminhar no aspecto do tema na mesma direção. A outra coisa que o pastor apontou aqui é que os nossos irmãos católicos, eles também são conhecidos por batizar crianças. E às vezes as pessoas falam assim, vocês são iguais aos católicos, né? Ou seja, existe a prática do infantil dos cristãos católicos, e eles têm a sua forma de entender o batismo infantil, que é diferente da nossa, ou pelas razões motivadoras para a prática do pedobatismo. Então, diante desses elementos aqui, fica justificado a relevância tanto do entendimento como da defesa do batismo infantil. Aí, na condição de presbiteriano, igreja batiza criança? Sim, batiza. E por que batiza? Não sei. A sua igreja batiza as crianças ainda recém-nascidas? Batizamos. Qual é a base? Não sei, eu sei que batiza. Então, existe essa justificativa da relevância. Nós precisamos entender, e a partir do momento que a gente entende, a partir da percepção das Escrituras Sagradas, a gente consegue praticar e entender. Amém? Posso prosseguir? Alguma consideração? Posso prosseguir? Eu não consigo ver todo mundo. Sim, pastor. Todo mundo aqui. Então, vamos lá. Eu disse que, no slide anterior, que existe uma orientação explícita no manual de liturgia da IPB, relacionado ao tema batismo de crianças. E como a minha desconfiança se tornou realidade, de que a maioria dos irmãos ainda não tem privilégio do acesso ao manual de liturgia da IPB, eu fiz questão de reproduzir aqui, e vou ler rapidamente, só para que a gente tenha ideia daquilo que a gente está falando. Os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil devem apresentar seus filhos para o batismo, não devendo negligenciar esta ordenança. Não devendo negligenciar esta ordenança. A dessa primeira instrução, pela lógica, a gente pode entender de ele
membro comungante, membro maior, membro da igreja presbiteriana, que tem os seus filhos, que não ainda apresentados ao batismo infantil, estão negligenciando esta orientação, que é muito mais do que uma orientação apontada no manual de liturgia. Uma orientação bíblica, a gente vai ver isso mais lá na frente. Ok? O inciso 1 diz assim: no ato do batismo, os pais assumirão a responsabilidade de dar aos filhos a instrução que puderem e zelar pela sua boa formação espiritual, bem como fazer a Bíblia e a doutrina presbiteriana como a expressa nos símbolos de fé. Lá na conclusão, e eu vou adiantar um pouquinho aqui, eu vou fazer questão de ressaltar de que educação de filhos é responsabilidade direta dos pais. E apresentar os filhos ao batismo é apenas, diante da responsabilidade espiritual, um passo deste dever. A responsabilidade de educar os nossos filhos na estação do Senhor não pode ser delegada a ninguém, nem a liderança da igreja, pastores, presbíteros, diáconos, nem a professora do colégio, nem algum parente. Ou seja, a obrigação de educar a presença do Senhor é uma obrigação dos pais crentes. A palavra pregada na igreja auxilia. A palavra compartilhada no ambiente da classe da escola dominical auxilia. As instruções da vida secular no ambiente de sala de aula auxilia. A aproximação de pessoas que são modelos de vida acabam cooperando. Mas a responsabilidade direta é dos... Ok? A criança será apresentada por seus pais ou por um deles, impedimento do outro, com a declaração formal de que desejam consagrá-la a Deus pelo batismo. Então, lá na frente, a apresentação da criança por parte dos pais reforça a ideia de que educar filhos na presença do Senhor é responsabilidade direta dos pais. É claro de que existem situações que crianças não têm a oportunidade da convivência ou do pai ou da mãe, em situações até não tem a convivência dos pais, na condição de tutores, crentes, membros comungantes da igreja, na condição de tio, de tia, avô, da avó, podem assumir a responsabilidade de consagrar essas crianças ao batismo. Os menores poderão ser apresentados para o batismo por seus pais adotivos, tutores e outros crentes, responsáveis por sua criação. Nenhuma outra pessoa poderá acompanhar os pais ou responsáveis no ato do batismo das crianças, a título de padrinho ou mesmo na condição de testemunha. Geralmente, a família é convidada à frente para acompanhar o batismo, às vezes é do sobrinho, do neto, mesmo que os pais estejam à frente. E, via de regra, essa prática tem sido feita em honra, em homenagem ou uma deferência que é feita à família. Mas em momento nenhum, a família daquele que está sendo batizado pode ser chamado à frente, na condição de tio, de tia, de avô, de avó, de irmão, na condição de padrinho ou na condição de simples testemunhas. Às vezes nós vemos nos ritos do batismo infantil, em muitas igrejas presbiterianas, né, os pastores que são os oficiantes de rito chamam a criança que vai ser batizada, e se houver algum membro da família que o acompanha, em deferência, em título de honra, de respeito, né, são convidados à frente. Mas, via de regra, nunca título de apadrinhamento ou de uma simples testemunha do ato. Ok? Podemos prosseguir? Alguém quer comentar alguma coisa? Presbítero Carlos. Por favor, basta observar o zelo da igreja presbiteriana e mais da nossa igreja, porque
lá estou, né? Que quando isso acontece, quando se leva a criança para batizar, só quem vai próximo ao espaço do batismo é só os pais e o pastor que vão oficializar. Então, Muito esse bem, detalhe destaca muito essa afirmação sua. Obrigado, muito bem, meu desculpa aí. Não, muito bem. Referência a título de honra que acompanha, às vezes o pastor até chama, mas na pia batismal, ou seja, no ato do batismo, próximo à criança, apenas... Muito bem lembrado, meu presbítero. Vamos prosseguir? Então, vamos lá. Lá no primeiro slide, a gente disse que, ou quem leu a lição, viu que nós estamos tratando de um tema, e o pastor apontou isso no outro slide, de que existe uma resistência, né? E a gente pode trocar essa palavra, existe algumas objeções quanto à aceitação da doutrina do pedobatismo. E a gente fez questão também de elencar essas objeções para que a gente tivesse assim, um entendimento do posicionamento daqueles que estão de fora quanto à aceitação desta doutrina. Então, objeções quanto à doutrina do batismo infantil. É possível de que você tenha na lição, e eu desde já quero dizer de que o pastor não se baseou apenas na lição de número 7, do SPRU, o pastor teve a oportunidade de consultar em outras fontes, e se o presbítero Denil e o nosso irmão seminarista Bill me permitir, eu quero, no final do estudo, indicar um livro que tem uma linguagem muito apropriada também para nos auxiliar no entendimento do tema, ok? No final eu faço isso, se houver autorização. Então vamos lá. O Novo Testamento não ordena explicitamente que crianças sejam batizadas. Então aqueles que se opõem à doutrina se apropriam deste elemento, desta informação, para fazerem objeção ao batismo infantil. Não existe um mandamento de forma clara, de forma explícita, no Novo Testamento, que crianças devam ser batizadas. Não existe. Você pode pegar a sua Bíblia, no livro segundo o relato de Mateus e até o livro do Apocalipse, o livro da Revelação, que você não vai encontrar um mandamento ou uma orientação, uma ordenança que possa explicitar o rito do batismo de crianças. Não existe. No mandamento não há também nenhuma referência específica, ou seja, não há exemplos específicos. Quem teve o cuidado de fazer a leitura dos textos que vão referenciar o tema de hoje, vai ver que a família do carcereiro, toda a família foi batizada. E quando a gente pensa em toda uma família sendo batizada, é muito bem razoável pensar que estamos falando de pai, de mãe e de filhos. Mas não existe um registro, referência explícita que uma criança tenha sido batizada. Existe uma divergência no que diz respeito à história da igreja quanto ao início da prática de batismo infantil. Diga que isso se deu a partir do segundo século, há quem diga que no primeiro século isso já acontecia, ou seja, não é tão longe assim a prática do batismo infantil. Mas a verdade é que, olhando para as páginas do Novo Testamento, não existe referência ou exemplos de forma explícita que dizem que determinada criança, ou filho de crente, fora batizado. Outra coisa que se torna uma objeção são os diferentes significados do batismo e do sacramento, né? A gente começa a observar de que existem até a prática do batismo, mas as pessoas começam a entender, principalmente da questão cronológica ou do dualismo fé e batismo, de forma diferente. Existem visões em que a afirmação é: o batismo precisa ser acompanhado da profissão de fé. O batismo só acontece mediante a fé.
e as crianças pequenas que ainda não gozam da razão, que não gozam da oportunidade de responderem pelos seus próprios atos, portanto, são incapazes de fazer, né? Então, quanto a isso, existe esta objeção. As pessoas defendem de que o batismo ele é o rito que demonstra nossa união com Cristo como consequência da nossa conversão. Por isso, a profissão de fé deve ser acompanhado com o batismo. Nós bem sabemos de que a maioria das igrejas que nos cercam, a maioria das igrejas no cenário da Igreja Evangélica Brasileira, pensam dessa forma. Então, mediante a isso, existe esta matéria de objeção. Ok? Posso adiantar? Alguma colocação? Pastor, Por favor. tem uma pergunta aqui do chat, que até foi o Ranilton que passou. Ranilton, se eu não transmitir direito, pode interferir aqui. Ele perguntou se há algum impedimento de batizar uma criança por um dos pais, quando se sabe que ela, eu creio, a criança foi batizada em outra igreja, né? Provavelmente uma outra igreja que não seja de cunho evangélico, tenha sido batizado na infância. É isso, Ranilton? Eu acho que é pergunta que veio do pessoal que está no Professor YouTube. Ranilton, por favor, fale aí para eu entender melhor a pergunta. Ajuda. Ô, reverendo, um prazer. Prazer Prazer é ajudar. todo meu, amado. Deixa eu te perguntar. Na verdade, nem é minha, eu estou retransmitindo essa pergunta, Ok. porque eu vou até citar, não há problema nenhum em citar a denominação, o pai era católico e a mãe era presbiteriana, né? Então, houve o batismo na Igreja Católica primeiro, e depois houve quer dizer, a ideia era que houvesse o batismo na Igreja Presbiteriana também. Eu queria saber se há a pessoa quer saber se há algum impedimento em relação a isso. Ok. Já que nós estamos falando dessa relação intereclesiástica, em que umas igrejas reconhecem o batismo de outras ou não, eu acho que a gente está muito a cavaleiro aqui para falar no preservando a tolerância e o respeito Claro. de ordem religiosa. Então, vamos lá. Em se tratando de adultos, né, quando uma pessoa vem para a igreja presbiteriana, diz assim, pastor, eu quero ser membro da igreja, e ela demanda aquele tempo probatório de vai para a classe catecúmenos e se prepara, conhece a visão doutrinária da igreja, conhece a fé reformada, diz, olha, eu quero ser recebido, só que eu já fui batizado. A primeira pergunta. Você foi batizado numa igreja reconhecidamente evangélica, no qual a Igreja Presbiteriana do Brasil reconhece como sendo evangélica? Sim, então a gente vai e aceita. Existem alguns pastores, colegas nossos, né, que têm tratado o tema de forma assim, muito radical, né, e que não aceitam batismo em determinadas igrejas, ainda que reconhecidamente evangélicas. Aí procede batismo. Não é nenhum tipo de confidência, todo mundo. Se nós sairmos da nossa igreja e formos para uma igreja batista, né, nós seremos rebatizados, né? Rebatizados. Então, se um crente batista sair de lá e vir transferido para cá, na maioria dos casos, nós reconhecemos esse batismo. Em se tratando de criança que é batizada na igreja católica, via de regra, na maioria dos casos, a criança ser rebatizada, né, e deve ser rebatizada. Vindo de nós reconhecemos como igrejas reconhecidamente evangélicas, nós aceitamos esse batismo. É assim que funciona. Ok, professor? Está explicado, Rev. Está explicado. Beleza. Vamos lá. Posso adiantar aqui? Eu estou correndo um pouquinho para ver se a gente consegue passar todos os slides, ok? Existe um princípio lógico na filosofia que quando você quer trabalhar um conceito, você primeiro diz o que aquilo não é, porque ajuda na afirmação daquilo que você quer tratar. Então,
Nesse slide aqui, eu apontei aquilo que o batismo infantil não é. Na nossa visão, nós estamos falando da visão da Igreja Presbiteriana do Brasil, na visão reformada. Então, mediante a nossa percepção teológica, o que nós entendemos que não pode ser dado o evidência do batismo infantil. Ok? Então, num primeiro momento, um atestado de salvação. Ok? A criança está sendo batizada, então a autoridade igreja está conferindo ao oficiante o atestado de salvação daquela criança. Não. O batismo infantil e nem o batismo de adultos, né? E às vezes o pastor vai falar aqui de batismo de uma forma geral, né? E nem o batismo como sacramento, como sinal visível de uma graça invisível, é um atestado de salvação, ok? Mas a Bíblia diz que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Ok, nós vamos tratar disso lá na frente. A gente não pode deixar de entender de que a orientação é aquele que crê. O batismo é apenas um sinal visível de uma graça invisível, que é a confirmação daquele que creu, daquele que tem fé em Cristo, no que diz respeito ao batismo de adultos, o que é diferente no batismo infantil, porque nós vamos referenciar com a aliança lá do Antigo, ok? Então, não é um atestado de salvação. A igreja não confere à criança um atestado de salvação quando a igreja batiza a criança. Não é um rito que trata da admissão da pessoa na igreja invisível, e sim na igreja visível. É importante que a gente remonte esse conceito. A igreja invisível é a igreja dos salvos. A igreja visível é a igreja que labuta, é a igreja que trabalha, é a igreja que permeia o chão da terra. É a igreja que é considerada a igreja militante, esta é a igreja visível. A igreja visível, ela tem os seus percalços. A igreja visível tem os seus erros equívocos. A igreja invisível é a igreja redimida, é a igreja dos salvos. Então, o rito do batismo não trata da admissão da pessoa na igreja invisível, na igreja visível. Por isso que o pastor colocou ali entre parênteses admissão. Muitas pessoas usam o termo de rito de iniciação, mas para que isso não seja confundido com outros ritos dos quais nós temos conhecimento, usam a mesma terminologia, a gente prefere não usar, ok? A gente prefere usar, ok? Então, o batismo não é um meio de salvação. A água contida no recipiente da pira batismal, que é jogada, né, na cabeça daquela pessoa, da criança que está sendo batizada, ela não é uma água benta. Ela não é uma água que tem o poder de regenerar pessoas. Ela não é uma água que tem o poder de lavar pecados. A água simboliza o lavar regenerador do Espírito Santo. Simboliza. A gente pode esquecer que esta água simboliza. Ela não tem o poder de regenerar. Ela não tem o poder de perdoar pecados. Então, os nossos irmãos cristãos católicos, eles creem na regeneração batismal ou na justificação por efusão. Cremos na justificação por imputação, o que é diferente. Nós cremos que fomos justificados por Deus mediante a fé. Os nossos pecados foram imputados no Cristo. E a justiça de Deus em Cristo fora imputado a nós, nos tornando justos. E justificação é algo que acontece em nós. Justificação é algo que acontece por nós. A justificação é um ato jurídico da vontade soberana de Deus, quando ele decide
através dos méritos de Cristo, pela fé neste Cristo, nos tornar justos, quando ele troca esse fardo. Então, nós não cremos na justificação por infusão, nós cremos na justificação por imputação. A justiça de Cristo é imputada e os nossos pecados e culpas é imputado ao Cristo por esses pecados, mas que louvado seja Deus que ressuscitou no terceiro dia. Está claro isso? Os nossos irmãos que creem dessa forma, eles afirmam que o batismo confere o mérito de Cristo, o poder do Espírito Santo, purificando a corrupção interna, garantindo a remissão da culpa do pecado e a infusão da graça santificadora, unindo o batizado com Cristo, abrindo-lhe as portas do céu. É a forma como eles entendem, a gente respeita isso, e está apontado aqui só para diferenciar da forma, da maneira em que nós enxergamos o batismo infantil. Então, nós não entendemos de que existe uma regeneração batismal, o batismo nos torna justos diante de Deus. Alguém quer comentar esse slide? Muito interessante, muito importante. Prossigamos? Eu não estou conseguindo levantar a mãozinha, gente. Então fala, Juliana. Pode falar. Eu estava aqui tentando. É porque na minha tela só aparece 3 abençoados. Agora apareceu você. Ah, sim. Uma questão, né? Ótima colocação sobre o batismo, que ele não é um atestado de salvação, né? Não. E aí, eu fiz um curso de um grupo de evangelização de crianças. E esse grupo de evangelização de crianças não é presbiteriano, ele se diz interdenominacional, tá? E ele fala sobre a urgência da evangelização para as crianças, porque as crianças precisam aceitarem Jesus porque precisam da salvação. Nesse grupo de interdenominacional, tinham pessoas que, na denominação delas, as crianças, elas eram salvas até a idade da razão, né? E aí fica aquela questão, qual é a idade da razão, né? E outro grupo que acreditava que as crianças não eram salvas. Então, uma criança, se morresse e não tivesse aceitado Jesus, não era salva. E eu era a única presbiteriana nesse grupo. E fui, né? Sofri um pouquinho, mas sofri no bom sentido, né? Só um pouquinho, porque a gente batiza as crianças. E aí uma questão que eu venho trazer agora, né, em relação a essa diferença entre as denominações, né? O batismo não sendo um atestado de salvação, tá? Uma criança... Nem pro adulto, tá? Nem pro adulto. Nem pro adulto, tá? Mas eu vou focar na parte infantil, sim, porque é onde cria, né, normalmente as diferenças maiores, né? Para essas outras denominações, a criança não sendo salva, né, para essas outras denominações, a criança tem a morte, né, não só física, a morte de alma, né? No caso da nossa criança morrendo antes do batismo, ela está sob a aliança. Essa é o meu ponto, né? Deixai ver a mim os pequeninos, porque Isso. dos tais é o reino de Deus. Eu queria que o senhor, de repente, comentasse sobre isso. As crianças que não chegam na oportunidade de serem batizadas, por qualquer motivo que seja, de uma morte, né? Okay. Como que fica a situação dessas crianças, né? Eu vou fazer 2 considerações para tentar responder a sua colocação, né? Primeiro que aí é uma posição do reverendo André Luiz, uma posição minha, e eu não estou aqui em nome da IPB ou em igreja local, né? Uma percepção minha e estou muito aberto a discutir o tema em relação a isso, né? Mas eu acho que a gente precisa ter muito cuidado para trabalhar na mente, no coração das crianças,
as condições de céu e inferno. Nós vamos ver lá na frente, o pastor apontou isso, na conclusão, ensina a criança no caminho que deve andar, é ensinar, é lançar a semente. Não é interpor decisão de julgamento de uma criança, dizendo para ela, ó, tem céu e tem inferno. Não. Tem Jesus. Jesus morreu por nós, porque Deus nos ama. E Deus te ama e quer que você seja obediente, paz. Quer que você seja um bom aluno. Quer que você ame o seu coleguinha. Quer que você seja uma pessoa de bem dentro da sua casa, dentro da sua parentela, na sua vizinhança, no seu colégio. Então, a ideia de trabalhar céu e inferno na cabeça de crianças, eu trato isso assim com muita delicadeza, porque a gente pode lançar a semente, sem necessariamente interpor da criança a condição de decisão, porque a criança não goza da idade da razão, tá? Essa é a minha primeira colocação, né? A segunda colocação é que a Bíblia diz que o reino de Deus é das crianças, né? Deixai vir a mim o reino de Deus, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Na versão mais antiga, porque dos tais é o reino dos céus. Então a gente não pode conceber a ideia, porque não existe nenhuma orientação na Bíblia acerca disso, de que as crianças que morrem serão julgadas pelas suas atitudes. Nós temos que pegar a palavra do Mestre, do Cristo. A gente pode entrar numa outra seara, que é um ambiente de um outro tempo, em relação à doutrina da eleição. A doutrina da eleição está referenciada à faixa etária, já que nós cremos que somos eleitos antes da fundação do mundo. Mostra aí para o presbítero Denilson, para o Will, para a gente voltar a falar disso, né? Isso é uma outra questão, que inclusive de natureza muito mais complexa, mas a gente não pode, num primeiro momento, conceber a ideia de negligenciar a palavra do Cristo. As crianças não poderiam ser impedidas de estar diante dele, porque dos tais reino dos céus. O perfeito louvor, a perfeita adoração, vem da boca dos pequeninos. Eu não sei se te ajudar, Juliana. Não, sim. Ajudou sim. Obrigada. Agora, a minha consideração acerca dos ministérios que trabalham céu e inferno na cabeça de crianças de 6 anos, 4 anos, eu acho que isso é uma postura muito delicada e a gente pode, sim, lançar a semente sem necessariamente fazer com que a criança se coloque na posição de olhar para a sua vida. Provérbios diz que até a criança se dá a conhecer pelos seus atos. Ou seja, a gente começa a entender personalidades, tendências, temperamentos das pessoas a partir da terrinha. Mas você interpor juramento na cabeça da criança, o julgamento de céu e inferno, eu acho isso muito delicado, para não usar a palavra muito prematura. Alguém quer falar mais alguma coisa acerca disso? Eu gostaria, reverendo. Eu acho que a pergunta da Juliana é o Guilherme. Por favor, Guilherme. Eu não estou te vendo, não, mas estou te ouvindo. Tá, joia. Que algumas denominações colocam como se a criança, se não fosse batizada, ao morrer, ela não iria para o reino dos céus porque ela não foi batizada. Porque existem denominações que julgam que aquele que não é batizado é pagão, e pagão não pode entrar no reino de Deus. É esse link. Isso. Mas isso cai por terra. Pode continuar. A minha pergunta era justamente essa, se procede ou não essa questão de se a criança não for batizada e falecer, se ela vai para o céu, se vai para o inferno, se tem alguma coisa que diz a palavra de Deus. O senhor colocou bem claro que Jesus mesmo falou que dos tais é o reino dos céus. Ok. Nós podemos afirmar que toda criança que falece, ela vai para o céu? Ou também isso
sem batizar ou batizando? Eu posso falar para você hoje, aqui agora, diante desse tema, a partir daquilo que nos apresenta as Escrituras, que sim, mas vou dizer também, na evolução da doutrina, né, da salvação, da soteriologia, alguns pais da igreja, alguns teólogos do passado não pensaram dessa forma. Ou seja, a ideia é que a soberania de Deus em eleger pessoas não está referenciada à faixa etária, mas a gente fica com a palavra do Cristo, de que o reino dos céus é dos pequeninos. Então, a gente considera de que uma criança que nasceu hoje, ela não tem maldade nenhuma, ela não tem malícia nenhuma, mas ela tem herança pecaminosa. Por conta do federal, toda a raça humana fora contaminada. Ela não tem malícia, ela não tem maldade, mas a herança do Éden está na vida dela. Mas morre na condição de criança. Os tais é o reino dos céus. A outra pergunta é que eu entrei atrasado porque eu participo de uma outra reunião, não sei se o tema já foi discutido. Então, como eu vivi muito no meio dos batistas, né, e eles sempre vinham, né, com a cacetada em cima do presbiteriano aqui, falando assim, olha, na Bíblia fala que quem crê e foi batizado vai ser salvo. Como é que você pode dizer que uma criança, como é que você pode batizar uma criança e ainda não creu? Já foi abordado esse tema, ainda não? A sua pergunta desse tema quanto à questão de objeções, né? O batismo precisa ser a profissão de fé, ou seja, as linhas de objeções do batismo infantil se prendem a este elemento, ou seja, de que o batismo deve ser mediante a fé, deve ser acompanhado do ato de profissão de fé. Só que lá na frente nós vamos ver, por sermos aliancistas, por acreditarmos de que Deus não tem duas igrejas, Deus tem a igreja, e nós na história das alianças, porque ela é contemplada no registro sagrado, nós vamos ver de que, em função da fé reformada, a gente vê que a Páscoa, ela simplesmente é transformada na Santa Ceia, no Novo Testamento. Eu estou adiantando, tá, gente? E a circuncisão no batismo. E o ato da circuncisão era um sinal de fé, não era sinal de fé, porque as pessoas eram apresentadas para ser circuncidadas com 8 dias de vida. E eles não tinham condições de exercer a fé. Só que isso é uma matéria para a gente ver mais lá na frente. Tá bom? Ok. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Prometo que eu tento. Então, vamos lá. Ok, aqui o que o batismo infantil não é, podemos passar? Alguma consideração mais? Professor Hanilton, ok? Vamos lá. Nós estamos aqui... Opa! Nós somos presbiterianos e nós bem sabemos que a fé reformada ela contempla a teologia do pacto ou a teologia pactual. Aí você escolhe a expressão que você julgar melhor. Como é que a gente pode entender o batismo infantil? Por eu, na condição de presbiteriano, se alguém me pergunta, o seu filho é batizado? Eu digo, sim, o meu filho é batizado. E se alguém me pergunta a razão desta minha fé, o que eu digo para essa pessoa? Quais são os elementos que eu posso considerar a partir da informação do texto bíblico para balizar o batismo infantil? Então, a gente não consegue entender o batismo infantil antes pararmos um pouquinho e recordarmos a teologia pactual. Eu não sei quantos aqui na catedral
ficam atentos aos ritos do batismo lá na igreja, batismo de crianças, que sempre o oficiante, o pastor da igreja, o reverendo Renato, ele usa o termo sempre que nós estamos batizando crianças, porque temos e entendemos na teologia do pacto. Quem consegue observar que o pastor sempre faz essa referência? Sempre faz essa referência, porque a gente só consegue defender e entender o batismo infantil se a gente tiver um entendimento mínimo da teologia do pacto. Nós não conseguimos e nós não desejamos entender o batismo a partir dos textos imediatos do Novo Testamento. A gente entende o batismo infantil aqui a partir da linha histórica do Antigo Testamento, da história das alianças. Então, a igreja do Antigo Testamento, Israel, e a igreja do Novo Testamento, que é a igreja cristã, elas são consideravelmente diferentes quanto à forma, mas a essência é: Deus não é um povo do Antigo Testamento e um povo do Novo Testamento. Deus tem apenas um povo. Deus fez um pacto com o seu povo. Quando Deus fez o pacto com Abraão, fez com Abraão e com a sua casa, fez com Abraão e com a sua descendência, fez com Abraão e com a sua prole, fez com Abraão e com seus filhos. É a teologia pactual, é o Deus pacto. Então, não somos aqueles que entendem linha linear dispensacionalista, que Deus tem um povo no Antigo Testamento, um povo no Novo Testamento, enquanto a Israel vai receber um tratamento diferente. A igreja cristã não é uma árvore, e sim um galho enxertado na mesma árvore, cuja raiz é Abraão, conforme afirma Paulo, em Romanos 11, 13, 24. O grande. Eu não vou olhar, presbítero Denilson, porque o texto é grande. Eu não sei se a gente vai poder disponibilizar esse material para aquelas pessoas que desejarem. Pode? Sim, pode. Pode, Eu não pastor. sei, aquelas pessoas que tiverem interesse, em função de que o texto é grande. Mas quando Paulo faz essa conexão e olha para Israel, olha para a igreja cristã, agora com judeus e com gentios, Paulo usa essa expressão de que a igreja cristã é enxertado na mesma, cuja raiz é Abraão, o pai da fé. Então, Deus não trata com duas igrejas. Deus é o Deus da aliança, o Deus do pacto. Aqui o texto, tá bom? A visão reformada, ela é aliancista. E o pastor fez questão de lembrar a aliança das obras, a aliança da graça e a aliança da redenção. Agora, eu queria que você prestasse muita atenção naquilo que eu apontei aqui e que está apontado na lição. A antiga aliança, embora não comunicasse uma salvação biológica, ou seja, não é porque nasceu hebreu, nasceu judeu, era salvo, né? Fala disso. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Por mais que a antiga aliança não comunicasse essa salvação por via biológica, ele é crente porque é de crente, ele é salvo porque é filho de salvo, ou seja, a comunicação da aliança não adota essa via biológica, isso está na lição, né? Nós, apesar disso, não podemos deixar de considerar a aliança que Deus estabelece com Abraão. Está lá em Gênesis 17. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, a perpétua para ser Deus e da sua descendência. Quando Deus firmou a aliança, família no Antigo Testamento, Deus firmou com a família. Pastor, as mulheres, crianças não eram contadas. Sim,
a respeito e para efeito de censo não eram contadas. Mas no que diz respeito à aliança firmada de Deus com Abraão, foi uma aliança firmada com a família, com você e a sua descendência. Vale notar algumas observações acerca disso. Os irmãos lembram com quantos anos Abraão foi circuncidado? Algum irmão lembra? Depois que Deus já adulto, não? Já adulto, depois que Abraão é chamado por Deus e Deus institui o rito da circuncisão, isso está lá em Gênesis 7, nós vemos que Abraão é circuncidado com 99 anos. Seu filho Ismael já era nascido. Ismael é circuncidado com 13 anos. E diz o texto, se você ler de forma vagarosa e atenta, de que todos os servos, todos aqueles que estavam sob a tutela de Abraão, sendo homens, foram circuncidados. A partir daí, Abraão recebe a orientação de que, sendo hebreu, iria ser circuncidado no 8º dia. Ou seja, o sinal, o rito, passou a preceder o testemunho e a fé. Vou repetir. A partir daí, o rito da circuncisão passou a preceder ou a palavra de fé ou o testemunho, da forma que você entender. Mas por que Abraão, circuncidado tão velho, Ismael? Porque quando Deus institui a circuncisão como ordenança de sinal para o seu povo, Abraão já era adiantado em idade. Então a gente começa a entender de que o rito da circuncisão, que no Antigo Testamento era um sinal, selo do povo de Deus, e como nos ensina a fé reformada, de que esse rito dá lugar ao batismo como selo e como sinal, desconstrói de uma vez por todas a teoria de que as crianças que são batizadas hoje não têm fé e não têm entendimento do rito. Mas as crianças que foram circuncidadas no passado não tinham fé e também não tinham conhecimento do rito. Pelo contrário, o rito era traumático. O rito trazia doenças. O rito trazia marcas. Então, de igual modo, as crianças que passaram pelo circuncisão como sinal e selo da bênção, da aliança com Deus, elas também não tinham entendimento. Então, as objeções que se fazem ao batismo infantil, dizendo como é que se batiza uma criança, ela não tem entendimento, não tem. Mas é penal, é um selo da aliança, porque nós cremos que essa aliança ela continua de pé, por isso nós somos aliancistas. Aí as pessoas dizem assim, poxa, mas é batizada e não entende nada. E o que diz o rito da nossa igreja? A criança é batizada, apresentada ou consagrada, eu gosto do termo consagrado a Deus através do batismo infantil, e quando ela tem a idade da razão e no nosso do nosso rito, a partir dos 12 anos até os 18, ela tem a oportunidade de fazer a sua pública profissão de fé. O que acontece, pastor? A criança é batizada na infância e ela chegou aos 12 anos, não decidiu fazer a profissão de fé, não testemunhou sua fé, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, e aí? O rito da igreja diz que o nomezinho dela deve ser colocado no rote. Uma vez sendo batizada na infância, ela tem dos anos até os 18 para fazer a sua pública profissão de fé. Aí ela vai lá na frente. Aí ela responde com as suas próprias palavras. E não há necessidade de ser tutoriada pelos seus pais.
ladeada pelos seus pais, acompanhada pelos seus pais. Aí ela já goza da idade da razão e responde pelos seus atos. Ok? Posso mudar o slide ou opção? Alguma consideração? Fala, Denilson. Vem uma pergunta aqui. Então vai. Vamos ver se... É uma do chat aqui, do Paulo. 20 para as 10. Você vai me dar mais Isso. um pouquinho de tempo, não vai, Denilson? Não, fica à vontade, pastor. O que Por acontece favor. com adulto que não é batizado, recente na igreja? É isso, Paulo? Pode falar. Opa, paz do Senhor, boa noite. Boa Paz do Senhor, noite. meu irmão. Querido pastor e professor André. Ô, meu amado, tudo bem? A pergunta é essa, né? O que acontece com o adulto recém-chegado na igreja, acabou de descobrir a fé, Morre está em sem nossas ser batizado? igrejas. Isso. Ok. Essa é uma pergunta que eu sempre faço no ambiente do exame do conselho, né? A pessoa está sendo Já estou examinada... antecipando aí. A pessoa está sendo examinada com vistas à recepção. Gosto de fazer essa pergunta. Você não foi recebida na igreja ainda e você ainda não foi batizada. O conselho está marcando a sua recepção, o seu batismo, para daqui a 2 semanas. E se você morrer hoje, você tem certeza da sua salvação? Eu já ouvi assim, pastor, eu tenho sim, porque eu sei aquilo que eu tenho vivido, a transformação que o Espírito Santo operou na minha vida. Eu ouvi assim, pastor, eu acho que eu vou para o inferno, porque eu não fui recebido na igreja ainda. Não fui batizado, eu acho que eu vou para o inferno. E a gente bem sabe que a gente pode considerar, inclusive, aquele que crer e for batizado, né? Porque todo aquele que crê é batizado pelo Espírito. E nós entendemos que o batismo com o Espírito Santo, quando este Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Cremos no batismo com o Espírito Santo, não como uma segunda bênção, evidenciada através de experimentar dons carismáticos, não. Cremos no batismo com o Espírito Santo. Então, todo aquele que testemunha a sua fé genuína foi batizado pelo Espírito Santo. É claro que a gente pode também muito dar isso ao rito batismal, mas o que salva é a graça de Deus em Cristo Jesus. O rito marca a entrada da pessoa na igreja visível, enquanto a conversão marca a entrada da pessoa na igreja invisível, na igreja perfeita. Ok, Paulo? Muito obrigado, muito bom, muito bom. Obrigado pela resposta, pastor. Ok. Alguma consideração mais para a gente adiantar aqui o slide? Pastor, Por favor. No Oasis você fica quietinha, aqui você fala bem. Prometo que é a última, prometo que é a última. Não faz isso não, ajuda a gente, ajuda a gente. É semelhante ao que Jesus disse para o ladrão, para um dos ladrões na cruz, né? Ele não foi Bem batizado. lembrado, bem lembrado. É isso que eu queria saber, assim, a gente pode fazer uma analogia também com essa situação muito bem. do ladrão da cruz, né? É análogo. Ele não foi batizado, não foi batizado. Mas, senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso, na versão mais antiga, hoje mesmo no paraíso. Ou seja, é análogo. Ele não foi batizado, ele não foi examinado pelo conselho, ele não foi para a classe catequúmena, ele não ficou 3, 4 meses ali estudando, 1 ano, ele não passou pela pública profissão de fé, não passou pelas águas do batismo, ou pelas águas regeneradoras, como muitos entendem, né? E recebeu um testemunho de suspeito. Dos lábios daquele que disse, não haveria possibilidade de equívoco, de dúvida ou de mentira. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Uma consideração, Denilson? Está com o microfone aberto? Tranquilo? Vamos seguir. Então, vamos seguir.
A fé reformada não parte da leitura imediata dos textos do Novo Testamento, mas contempla a antiga aliança para o entendimento dentro do batismo. Ou seja, o nosso olhar vem do Antigo Testamento em Novo Testamento. Embora a circuncisão e o batismo não sejam ritos idênticos, possuem muitos em comum, né? Ambos são sinais de aliança e ambos são sinais de fé, né? São sinais de aliança porque a circuncisão, a gente vê que foi instituída por Deus e foi ordenança dada a Abraão como fé. E o batismo na condição de sacramento instituído por Cristo também é um sinal de fé. É um sinal para aqueles que creem. Ok? Então, a visão reformada, nós podemos afirmar que cremos que o batismo cristão corresponde à circuncisão judaica. Os dois sacramentos do Antigo Testamento, ou seja, a Páscoa e a circuncisão, não foram abolidos, e sim substituídos. A nossa lição, não sei se prestou atenção, mas dizia assim, olha, não existe mandamento explícito para que se batize crianças, mas também não existe nenhum tipo de aliança que proíba o batismo de crianças. Não existe um mandamento que oriente e não existe um mandamento que proíba, mas no entendimento da aliança, teologia pactual, vê de que esses sacramentos do Antigo Testamento, que não foram e sim substituídos, nos dá a garantia de poder afirmar de que o batismo do Novo Testamento substitui a circuncisão. Existe um detalhe que isso foi uma pergunta que eu tive que responder por ocasião do meu exame para ser licenciado há 26 anos atrás, e eu quero contar aqui que eu não respondi corretamente, tá bom? Não respondi corretamente. O pastor que me fez a pergunta, hoje meu colega de ministério, né, um mestre, muito meu amigo, a gente conversa sempre, mas ele me fez uma pergunta que foi um nó teológico, né? Foi uma pegadinha, e eu confesso de que naquela ocasião, há 26, 27 anos atrás, eu não consegui responder. Ele disse o seguinte, ele me chamava assim, candidato, eu posso dizer que o batismo da nossa substitui a circuncisão da antiga aliança? Eu falei, sim, eu posso dizer isso. Muito bem. Como é que eu considero, já que a circuncisão era apenas aplicada à vida dos meninos no 8º dia de vida? E as mulheres? As mulheres não receberam esse sinal de fé? As mulheres foram aliançadas com Deus através desta ordenança? O que eu faço no entendimento com as mulheres? Eu, mais uma vez, quero confessar aqui que eu não soube responder. Hoje eu sei. Hoje, naquela ocasião, eu não sabia. E eu falei assim, olha, reverendo, eu confesso que eu não sei responder o senhor. Ele falou assim, então, candidato, aprenda. Por extensão da bênção na tradição judaica, a circuncisão do pai, por extensão da bênção, alcança a esposa e as suas filhas. Caso o pai morresse, era por extensão da bênção do irmão. E uma vez casando, era a extensão da bênção do seu marido. De uma forma indireta ou direta, as mulheres também eram alcançadas com o sinal desta aliança através da ordenança da circuncisão. Confesso que naquela ocasião eu não sabia responder, mas porque essa pergunta existe. O batismo infantil, nós batizamos os filhos dos crentes, meninos ou meninas, né? Judeus ou gentios, no entendimento de que este sacramento nós entendemos que é um sacramento que atende também,
por uma aliança que Deus fez com o seu povo desde o Antigo Testamento e que vigora nos seus dias. Ok? Posso adiantar alguma consideração? Pastor, Quem está falando? Denilson. Pode falar, Denilson. Denilson. Pastor, só para a gente falar do modus operandi aqui. Tá. A aula está maravilhosa. A gente poderia ir direto até umas 5 horas da manhã. Tá bom assim? Mas... Corujão, meu dia sabático é hoje, segunda, né? Não é terça, não. Corujão. Mas aí, pastor, o seguinte, aí a gente está fazendo até um fórum em paralelo aqui, se a gente poderia fazer aquela questão de dividir os assuntos. Eu não sei qual seria a melhor linha de corte, né, para o pastor fazer desse assunto. Isso a gente poderia continuar num outro momento. A proposta é a gente voltar a falar do tema? Para poder fechar. Eu não sei se tem muitos slides à frente, né, para a gente aproveitar ao máximo. Eu tenho ainda mais uns 3 slides, mas eu fecho, não tem problema. Aí, recapitulada no que a gente passou, dos últimos capítulos, a gente volta recapitulando e trata dos próximos 3 ou 4 slides. Não tem problema, não. É só a gente... Porque aí a gente já pode até aproveitar para ver se alguém tem mais perguntas até aqui e a gente poderia voltar. Não sei o que tu acha, pastor. Não, tudo bem. Eu disse pro irmão hoje cedo, né, que eu ia tentar correr para de uma forma de tudo, mas que eu achava até melhor que a gente dividisse esse momento para que a gente pudesse tratar a abordagem do tema de uma forma assim mais tranquila, tamanha a relevância do assunto. Tá. Tudo bem, Ju, Will? Denilson, tudo bem? Oi. Eu queria mais uma vez agradecer. Segunda-feira é dia sabático do reverendo André Luiz. É verdade, verdade. É o dia que seria o dia de descanso do pastor, imagina, né? Não, estou aqui com o maior prazer. Pastor dá curso e maior mais prazer. uma vez agradecer. Agora eu não sei, em termos de estudo, pastor, nesses 3 ou 4, tem mais algum slide que o senhor gostaria de dar uma continuidade para fechar algum bloco? Não, eu posso fechar aqui e numa outra oportunidade eu dou uma recapitulada daquilo que a gente viu e trato dos outros slides que eu tenho aqui. Não tem problema, não. É só agendar. Agendado e combinado não fica caro para ninguém. Tá ótimo. É porque vou fechar aqui o momento. Normalmente a gente passa por um segundo momento, né, da aula, que as pessoas perguntam, que as pessoas fazem uma interação maior, né? E a gente ficou só preocupado com o horário. Quando o pastor já tinha falado que havia essa possibilidade de dividir, né? Sim. E era só por isso mesmo. Denilson, presbítero, pode dar continuidade, por favor? Ok. Então, pastor, é contigo para a gente até fechar essa parte e para continuar a outra. Ok. Eu não sei se existem perguntas, algumas considerações, considerações que não sejam perguntas e que são sempre bem-vindas e que acabam agregando no entendimento do tema. A verdade é que nós estamos diante de algo muito relevante, porque nós estamos falando daqueles que são herança do Senhor para a nossa vida. E se existe algum tema que toca a alma e o coração, é quando se fala de filhos, né? Eu acho que a maioria de nós aqui na sala, todos nós somos ou pai ou mãe. Então, existe um sentimento incluído no nosso coração de desejar que os nossos filhos sejam melhores em nós em todas as áreas da vida, né? E isso surge a partir do entendimento de que a vida espiritual deve ser trabalhada, deve ser tratada, deve ser lida, deve ser historiada. E essa é uma missão tão nova, não pode ser relegada a ninguém que não seja, num primeiro momento, ao papai e à mamãe. Por isso, quando o presbítero disse, pastor, tem esses temas, escolhe. Eu falei, opa, batismo infantil. Em função de que a gente vive para servir a Deus e a gente se esforça
para, de uma forma ou de outra, ver os nossos filhos na presença do Senhor, Amém. sendo melhores do que a gente em as coisas. Né? Eu fui remotamente, tive a oportunidade de conhecê-lo na igreja, batizando Lino. É Lino, não é? Isso. Coisa linda, ou seja, vi a emoção do Lino, do Will, da esposa, dos parentes, e a gente vê que isso faz parte desse processo de pastoreio, de cuidado, sendo apenas um passo na história da educação dos nossos filhos. Então, esse entendimento é muito importante, essa aula é relevante, tinha que ser para a igreja. Irmãos que gostariam de participar. Eu tenho uma missão aqui, sabe, pastor? Às vezes de soltar umas perguntas assim para dar uma motivada no pessoal falar. Aí antes eu sempre dou esse tempinho aí, irmãos, alguém gostaria de participar, falar alguma coisa, comentar. Uma coisa que é importante que o pastor falou agora, que é um primeiro passo, né, que o pai, os responsáveis pela criança dão, né? E a gente está aqui numa classe da Escola Bíblica Dominical, né? Então, eu não poderia deixar de falar que a educação cristã, ela se inicia na família, né? E isso é muito importante. Então, esse compromisso do batismo, a gente também pode dizer que é um compromisso ali, coloca-se, consagra-se a sua criança reconhecendo que ela está sob aliança, e acima de tudo, né? Além disso, você assume um compromisso público com a educação cristã dessa criança, que não é somente levar a igreja na escola bíblica dominical, mas é uma educação cristã diária, né? Então, para a vida toda. Para a vida toda. Então, o batismo ele tem realmente um aspecto mais amplo, pastor. Aquelas perguntas que são feitas, ela dá esse viés para os pais, desse aspecto mais amplo, desse compromisso, porque eu me lembro, assim, várias perguntas do batismo, não me lembro de todas, mas eu me lembro que era voltado para isso, de um compromisso público que a gente fazia. O senhor gostaria de comentar alguma coisa sobre essa questão do compromisso? Sim. Me desculpe a minha franqueza, mas a gente, em determinadas situações, na condição de pastores, no pastoreio, na condução do rebanho, somos obrigados a lembrar dos compromissos por ocasião da profissão de fé, quando estavam sendo recebidos, e às vezes a gente tem que fazer pais que se comprometeram de levar os filhos à igreja, de ler a palavra de Deus com eles, de orar com eles, por eles. Qual é o primeiro modelo de vida cristã que os nossos filhos têm que ver? O pai e a mãe. O primeiro modelo de vida que o Lino tem que ver é o Will e a esposa dele. O primeiro modelo de vida cristã que os teus 3 filhos têm que ser. Não é o pastor, não é o presbítero, não é o professor. Somos nós os pais. Então, a nossa vida deve comunicar isto para os nossos filhos em todo o tempo. Em todo o tempo. Por isso, a preocupação de sermos modelos. Tem pais mentindo na frente dos filhos, né? Tem pais fazendo coisas erradas na frente dos filhos. Tem pais que brigam na frente dos filhos, né? Que blasfemam, que só vivem remando e vão nutrindo o coração e a mente dos seus filhos das coisas que estão sendo produzidas no ambiente da casa. Então, aquelas perguntas que fazem parte do rito devem ser lembradas na caminhada. Ou somos modelos de vida cristã, ou somos modelos de escândalo. Então, tem muitos adolescentes que hoje estão mergulhados no pecado porque cresceram aos seus pais, viram de tudo, menos modelo de vida cristã. Então, aquelas perguntas fazem parte de um compromisso que é estabelecido diante de Deus e na frente da igreja. Obrigada. É verdade. Will, Denilson. Não, é interessante isso que o pastor falou,
porque você vê, né, o povo judeu ali, e quando é dada aquela ordenança, né, de ensinar o menino no caminho que deve andar, fala assim, em suma, no cotidiano, né, andando, fazendo, trabalhando, o cotidiano, o dia a dia, a vida, né, deve ser a pregação, o ensinamento, né, aos Presbítero nossos filhos. Denilson, me permita, Pois não? faça o que eu mando e não faça o que eu faça, o que eu faço. Esse jargão, esse dito popular, ele não cabe na vida do justo, do crente. Não. Ele não exigir do filho aquilo para dar. É. Então, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. É uma aberração, isso é um escândalo. E a gente não fala isso, mas tem pais que estão educando filhos nessa perspectiva. Exatamente. Muitas vezes, assim, mediante esse exemplo foi muito forte, porque realmente muitas pessoas não querem um compromisso, mas querem aquilo, essas coisas para os filhos, né? Só que, assim, só pela misericórdia de Deus que acontece certas aproximações que não são naturais, né? Porque o mais certo é se o filho não enxerga aquilo, a fé que ele está abraçando nos pais, ele abandona. Não adianta, não É verdade. levou para o batismo, para fazer o compromisso. E os pais não seguem, não tem Dubitavelmente pode dar ruim lá na frente. É um conflito, né? É um conflito. É algo Exatamente. inconsistente, né? Às vezes a criança não sabe nem o porquê, mas tem alguma coisa que não bate, né? É verdade. O reverendo Guilhermino, ele usava uma expressão que eu usava, ainda vai usar, se Deus quiser, e ele usava uma expressão quando eu acabava de fazer algum batismo de criança. Aconteceu uma, duas ou três vezes, eu estava na igreja e presenciei isso, ele deixava os pais começar a sair, ele falava assim, pai, mãe, falava o nome do pai e da mãe, cuidado, igreja, cuidado, temos criança batizada na igreja. Ele vai ver o seu exemplo. E, às vezes, ele fazia isso quando a pessoa estava saindo. Era emocionante. Ele fazia isso no casamento também. Eu vi ele fazendo um casamento, dizendo da noiva, mais um casal, mais uma família no Rio de Janeiro. Ele falava isso. Mas eu achava muito interessante. Eu consegui ver ele fazer isso 3 vezes. E era muito interessante que aí a igreja percebia a importância do exemplo da igreja. A gente sabia disso. E aí a gente fica pensando na nossa vida quando fica um pouco mais velho e acontece coisas como já aconteceu de eu ir a Natal na casa de uma pessoa que foi, vamos chamar assim, entre aspas, meu adolescente, não na Igreja do Rio, e a gente conversando, e ele falou, tio Carlinho, como era bom eu ser seu adolescente. Ele, um suboficial da aeronáutica. Aí eu falei, pô, mas eu não tinha nada para te ensinar, cara. Você que pensa, você me ensinou a fazer barba. Observa só isso. Você me ensinou a fazer barba. Aí que eu fui lembrar, quer dizer, eles ficam olhando os nossos procedimentos. É isso aí. Arão que o diga, né, Carlinhos? É verdade. Temos irmãs que sempre participam, pastor, irmã Elisete, irmã Carol. Gostariam de fazer alguma participação hoje? Algum ponto para ser colocado? Não, está perfeito. A explicação está ótima, bem colocada. Presbítero Denilson, antes de encerrar, pois não, pastor. Eu queria estender um agradecimento à classe Logos, eu já fiz, né, no início, mas eu queria mencionar pessoas amadas que não são da catedral, mas que eu compartilhei o link e estão com a gente aqui hoje. Você me dá essa oportunidade? Com certeza, pastor. A classe é tua. Nada. Eu quero começar a falar do pastor Leandro Araújo. É um amado
lá de Caxias, pastorzão todo, né? Um amigo de fé, homem que eu tenho aprendido muito com ele, pela sua humildade, né? Pelo ardor evangelístico. Muito obrigado, pastorzão, pela presença. Eu que agradeço aos irmãos, né? Ao reverendo André, um amigo. Agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui aprendendo um pouco mais. É sempre bom, né? Conhecimento não ocupa espaço. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado. Queria falar do seminarista Otávio, ovelha do coração, foi meu ovelha anos em Caxias. Tive o privilégio de conduzi-lo ao seminário, né? Bênção de Deus, fiz o casamento dele. É um filho do coração mesmo, obrigado. Eu quero falar do Paulo, né? Seminarista Paulo Menezes, e da sua Lídia Dickel. Estão presentes na sala. Lídia é a voz da IPP, é a voz da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Deve estar nos ouvindo a Lídia. Lídia é noiva do Paulo. Paulo, muito obrigado. Também é um filho amado do coração, Lídia. Te amo, pastorzão. Também Obrigado, te amo. Referência. Isso. Lídia é a voz oficial da IPP, noiva de Paulo. Um casal amado, um casal maravilhoso que a gente tem aprendido juntos. São bênçãos na nossa vida. Estão com a gente aqui hoje também. Muito obrigado, Paulo. Feliz em ter você aqui. Lídia também. Saudade Obrigada, grande pastor. de vocês. Reverendo André não é só o meu pastor da vida, né? Mas é meu pastor. É meu pastor do coração. É um paizão para mim. Eu que agradeço aí estar com os irmãos, estar aqui nesse momento. Obrigado. Nosso pastor. Nossa. E a briga. Aí. Presbítero Denilson, obrigado. Estou à disposição da classe Logos para um reagendamento. Amém, para pastor. Conversar mais sobre isso. E é sempre um prazer estar com os irmãos. Muito obrigado aí por esse tempo que a gente esteve junto, crescendo, no conhecimento da palavra de Deus, mesmo que de forma remota, vivenciando essa ação tão importante, e que nesse tempo de tanta dor e sofrimento, ver o rosto do irmão, ouvir, né, traz alívio para a alma, porque se existe uma coisa em que a igreja está sendo afetada, é na sua coinonia, né? A gente está distante, tem muita gente dentro de casa, então mesmo que num ambiente remoto, é muito confortante poder ver um rostinho e olhar para o sagrado, que é privilégio. Muito obrigado mesmo. Pastor, só para a questão de organização, é porque a aula que seria na semana que vem, seria eu que ia dar. Então, se não for atrapalhar o seu agendamento da classe na aula que você dá nas segundas-feiras, lá no Lages, você pode continuar o tema na semana que vem. Tá. Na segunda que vem, eu estudo a História dos Hebreus. Começa às 7h30. Dar uma corridinha lá e entrar na sala 8h40, dá tempo, me comprometo. Aí saio de uma sala e entro na outra. Não dá para morrer, não. Pode ser, pastor? Pode ser, não tem trânsito, eu estou sentado aqui. Então tá bom. Obrigada, reverendo. Obrigada. Obrigado, pastor. Então, todos que estão aqui também, nós estendemos o convite, né? O pastor, todas as segundas-feiras. Todas não, desculpa, algumas segundas-feiras já pré-agendadas. Quer falar sobre o curso, pastor, só para encerrar, sobre o curso do pastor, dos Hebreus? E do livro também, do livro. Isso, dica de livro, Ju. também, dica de livro. Isso, dica de livro é sempre muito importante. Para vós e para vossos filhos, batismo cristão, do reverendo Paulo Anglada. Reverendo Paulo Anglada foi um companheiro na formação acadêmica, um homem chamado Reverendo Augusto Nicodemos. Reverendo Paulo Anglada nos deixou, parece que 19, está com o Papai do Céu na glória. Então, muitas coisas que compartilhamos aqui, na revista, principalmente dessa percepção maravilhosa do Reverendo Paulo Anglada. É um companheiro de formação acadêmica do Reverendo Augusto Nicodemos. Ele é extraordinário. Para vós e para vossos filhos, o batismo cristão.
Paulo Anglais. A editora é Publicações. Você vai ter dificuldade de achar, você tem que encomendar, mas eles mandam e entregam com fidelidade. Tá bom? Will, meu irmão, se quiser as considerações finais, encerrar, fique à vontade. Você está para fazer a oração final? Você tá falando? Isso, as considerações, se quiser falar mais alguma coisa, e a oração final. Não, nada. Fala, Juliana. Não, aproveitar que o reverendo está aqui, né? Eu queria falar do curso, me perdoe. Isso, do curso. Estamos tratando a história dos hebreus, né? Falando dos cativeiros, do período dos reis, dos juízes. Vamos falar também, vamos fechar do ministério do Cristo na Baixa Galileia e na Alta Jerusalém, numa linguagem citada para o ambiente musical, para um público assim muito especial, que é o público do Oásis. Na grande maioria são irmãs, né? Pessoas maravilhosas, carinhosas, acolhedoras. É um trabalho de apresentação de cunho acadêmico. Juliana está com a gente, não perde uma. E o pessoal participa bem lá. Então, vocês estão convidados a caminhar com a gente também, tá? Juliana, obrigado por lembrar. Reverendo, teria como fazer uma oração final? Alguém fazer uma oração, o senhor faz, mas impetrar uma bênção? A gente quase não tem oportunidade de ter os pastores, né? Às vezes nas segundas, porque tem outros compromissos, dia sabático também, né? E é sempre tão importante, né? A gente poder receber uma bênção. Ok. Posso convidar o pastor Leandro Araújo para Sim. fazer a oração final em Petro a Bênção? Obrigada. Pode ser? Amém, amém, amém. Que privilégio. Senhor, graças te damos por este momento de aprendizado das tuas escrituras, da tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo continue derramando a sua graça e a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Que venhamos a cada dia caminharmos, trilharmos por esta trilha do conhecimento. Que o teu Espírito Santo venha ser o mestre disso tudo, Pai. Toma a vida dos teus filhos, que tem o privilégio de estar com eles, mesmo apesar da distância, mas conhecendo mais um povo, né? Mais um povo, mais filhos do teu aprisco, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amados de Deus, que a graça de Jesus, o amor incondicional e perfeito de Deus o Pai, as ricas e eternas consolações do Divino Espírito Santo repousem sobre a nossa vida e sobre a nossa vida permaneça, alcançando os nossos lares, as pessoas a quem amamos, as pessoas que sofrem lutadas, as pessoas que sofrem por enfermidades e alcançando a toda a igreja espalhada por toda a superfície da terra, não somente hoje, mas para todo o sempre. Amém.